Faça um bom dia. Tudo bem com você? Como é que você está? Tudo em ordem? Vou baixar o som aqui, né? Que tá muito alto. É uma música muito linda, né? As bênçãos de Deus que Deus tem para nós. E vamos agradecer, né? Essas bênçãos que Deus tem para nós. Esse hoje dia maravilhoso que amanheceu. A ti rendo graças a Deus, porque o Senhor é bom, sempre nos ouve e sempre nos encaminha para uma vida melhor. Faça, Senhor, que ativemos a nossa identidade hoje de filhos e filhas, para que nós possamos acessar aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor já nos predestinou do dia que nós fomos concebidos, mesmo antes de nós nascermos. O Senhor já tinha um propósito para as nossas vidas. Então, que hoje nós possamos acessar a identidade de filhos e filhas para que nós possamos viver esse propósito na nossa vida que o Senhor já nos deu e que só falta a gente dar o passo. Aquilo que eu sonho, que eu quero, que eu desejo para mim, só está dependendo de um passo. Aquele passo que eu ainda não dei na minha vida é aquele sonho que eu ainda não conquistei. Se Moisés não tivesse colocado o pé no mar, o mar não teria se aberto. Eles não teriam atravessado o mar a pé enxutos se Moisés ficasse na beira do mar e não desse o primeiro passo. Muitas vezes na nossa vida está faltando esse primeiro passo. Tudo aquilo que nós sonhamos, a gente acaba muitas vezes desistindo do sonho. Por quê? Porque não damos o passo em direção ao nosso sonho, àquilo que nós queremos. Sabemos que com Deus nós conseguimos tudo. Pedro, quando ele falou: Senhor, deixe ir até a ti, só andando sobre as águas. E Jesus disse para ele: venha. Mas quando ele foi sozinho, o que aconteceu? Ele afundou. Mas quando Jesus o pega pela mão e ele volta no barco, ele não volta afundado. Então veja, quando nós estamos com Jesus, quando nós depositamos a nossa confiança toda em Jesus, que nos leva ao Pai, nós vencemos. Então sozinhos nós afundamos, mas com Jesus não afundamos. Com Jesus nós vencemos e nós venceremos. Então dê aquele passo que precisa ser dado na sua vida. Mas para isso, busque Jesus. Não tire Jesus de sua vida, não tire Jesus de nada. Não tire. Ou seja, muita gente fala assim: vocês colocam Deus em tudo. Não, na verdade nós não tiramos Deus de nada. Nós não tiramos Deus da nossa vida, porque se tirarmos Deus da nossa vida, nós morremos, nós nos afogamos. É como tirar um peixe da água, é como tirar o ar que nós respiramos. Sem Deus, nada podemos encontrar, nada podemos ser, nada podemos achar. O que nós podemos fazer é, cada vez mais, viver aquilo que Jesus, aquilo que Deus tem para cada um de nós e aquilo que Jesus veio nos ensinar, para que nós possamos dar o passo, não desistir, jamais, mas buscar primeiro o reino, porque tudo mais que a gente chama de coisas nos será acrescentado. Aquilo que nosso corpo precisa para viver, que a matéria precisa para viver, nós conseguiremos se primeiro nós buscarmos as coisas espirituais. Então, que nesse dia Deus possa te iluminar, né? Que Jesus possa ser o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida, como eu dizia ontem, né? Tudo que não é caminho é atalho, tudo que não é verdade é mentira e tudo que não é vida é morte. Então só Jesus tem o caminho, a verdade e a vida. Por isso sigamos. E vamos continuar então hoje com o capítulo 12, né, de sabedoria. E aí partimos já para os finalmente, né, do capítulo 12. E aqui, ontem, nós lemos até o capítulo 20 e eu vou retomar do capítulo 20 para adentrarmos no 21 para darmos uma continuidade. Ó,
No versículo 20, ele fala assim, ó: punistes os inimigos de teus filhos com grande brandura e indulgência, dando-lhes tempo e ocasião para se converterem da sua maldade, quando na verdade eram réus de morte. Veja. E aqui no 21 ele vai falar assim, ó: se ele então cuidou com brandura e indulgência aqueles que eram inimigos dos teus filhos. No 21, olha que lindo, gente. Com quanto maior cuidado julgas os teus filhos, a cujos pais concedestes com juramento a tua aliança, garantia de tão boas promessas. Veja, aquilo que Deus tem para a sua vida é promessa. E Deus não é como o ser humano, né? Não é como o homem, que ele promete e muitas vezes não cumpre. Nós fazemos isso. Quantas vezes a gente prometeu coisas para as pessoas e que nós não cumprimos, não é verdade? Né? Então Deus não é homem para que não cumpra as suas promessas. Então veja, ele prometeu aos nossos antepassados uma terra onde corria leite e mel. E ele promete para você, ele promete para mim uma vida digna, uma vida com justiça, uma vida com, com, com bens materiais, uma vida com riqueza, uma vida com abundância. Mas para nós termos vida com abundância, vida com riqueza, nós precisamos primeiro buscar por sabedoria. Eu devo vender tudo que eu tenho para adquirir sabedoria, porque sem sabedoria nós não somos nada. Porque a sabedoria é o próprio Cristo, é o próprio Deus em pessoa. Se nós não buscarmos por sabedoria, não adianta ter todos os bens do mundo, porque nós seremos pobres. Que a pessoa era tão rica, né? Era tão pobre, tão pobre, tão pobre que tudo que ela tinha era dinheiro. Então, se nós não buscarmos por sabedoria, mesmo tendo todos os bens do mundo, nós seremos as pessoas mais pobres e miseráveis da face da terra. Então veja, Deus tem promessa para você, mas precisa que você dê o seu passo. Muitas pessoas falam assim, ó: a minha vida está nas mãos de Deus. Deus está no comando. Deus vai providenciar para mim. Não. Deus já providenciou para você. Agora ele precisa que você dê o passo, mas junto com a mão dele, de mão dadas, assim como Pedro volta para a barca, né? Andando sobre as águas, mas com Jesus. Quando eu estou com Jesus, eu não me afundo, mas quando eu estou sem Jesus, eu me afundo nas águas. Então Deus tem essa promessa para você. Não faça das coisas que Deus prometeu para você que ele tem que cumprir. Não, ele já te prometeu e ele já te garantiu. Só está esperando a sua atitude, o seu despertar, o seu passo para o mar se abrir, o seu passo para que você possa andar sobre as águas. Ou seja, para que você possa conquistar conquistar o impossível, o extraordinário. Vocês têm que estar junto com Deus, porque você faz o possível e Deus faz o impossível. Você faz aquilo que precisa ser feito, o ordinário, e Deus faz o extraordinário. Mas você tem que ter atitude. Você tem que sair do comodismo. Você tem que sair da inércia. Você tem que sair do sofá. Você tem que sair do computador. Você tem que sair do celular, das redes sociais, que te faz você perder tempo. O tempo é o nosso bem mais precioso. É o bem mais precioso que nós temos na nossa vida, é o tempo. E o tempo é só o agora. O ontem, existem 2 dias na nossa vida, no ano inteiro, que a gente nunca acessa. É o ontem e o amanhã. Nós só acessamos o hoje. Olha que lindo. Nós só acessamos o hoje. E é o hoje que eu tenho que fazer. Não fala, amanhã eu vou fazer isso. Amanhã eu vou fazer isso. Não. O amanhã
é o hoje, porque o amanhã nunca chega. Já percebeu que o amanhã nunca chega? O amanhã nunca chega. Então veja aqui, Deus tem promessas para nós, mas precisamos que nós demos o primeiro passo, que nós damos o passo que precisa ser dado. Veja, aqui eu acho que é interessante eu remeter vocês àquele texto de Mateus 7:1-5, que aqui ele fala assim, olha, no versículo 22. Eu vou ler, depois eu vou falar do Mateus 7:1-5. Olha o 22. Assim, para nos educar, tu castigas os nossos inimigos com moderação, para que nós, quando julgarmos, lembremos sempre a tua bondade, e quando formos julgados, contemos sempre com a tua misericórdia. Gente, esse versículo é maravilhoso. Maravilhoso. Em Mateus 7:1-5, ele fala que não julgues para não seres julgados. Daí ele vai falar assim: você fica vendo o cisco do olho do teu irmão, mas não vê a trave que está no teu olho, que não deixa você ver nada. Então a gente fica julgando as pessoas sem saber, né, que com essa mesma medida que eu estou julgando, eu serei julgado. E olha aqui que fala nesse 22, gente, eu vou ler de novo. Assim, para nos educar, tu castiga os nossos inimigos com moderação. Veja, quando o povo estava saindo do Egito, Deus não castigou o Egito com pragas que exterminasse o inimigo. Não, por quê? Para que ele pudesse acreditar e se converter. Então, quando ele faz isso, ele está mostrando para nós que nós também devemos dar as chances para as pessoas conhecer esse Deus maravilhoso, o nosso Pai, que nós ousamos chamar de Pai. Jesus ousou chamar de Pai para que a gente pudesse também chamar ele de Pai. Nosso Deus não é só um Deus, ele é um Pai. Mesmo que a nossa imagem de Pai, se você teve um pai que foi um pai que te abusou, um pai que te oprimiu, que te massacrou, o pai terreno, mesmo você tendo esse pai aqui na terra, Deus, ele é um pai misericordioso e nunca vai te abandonar. Por mais que você teve um pai que te fez mal, Deus não é um pai que faz mal, porque ele é Deus. E quando a gente fala Deus, a gente tem a impressão que Deus, nossa, Deus, eu não posso nem tocar no nome porque eu tenho até medo. Não, ele é Pai. Ele é misericordioso. Ele não pune os nossos inimigos como deveria, quanto mais os filhos. Porque todos aqueles que são inimigos de Deus é que ainda não acreditam, que não confiam em Deus, né? Tem outros deuses, tem outros ídolos, acredita em outros deuses, acredita em qualquer outra coisa, menos no Deus criador do céu e da terra, que fez esse mundo maravilhoso, que fez você e que fez a mim. A gente acredita. Muita gente acredita. Então esses são os inimigos de Deus. Por quê? Porque não acreditam no Deus verdadeiro. Não honra, não ajoelha, não dobra o joelho, não acredita, não faz sacrifício por esse Deus. Não ama as pessoas, que o maior sacrifício que Deus quer de nós é que a gente ame, inclusive os nossos inimigos. Isso é um sacrifício. Esse é o sacrifício que Deus adora que você faça. Amar os nossos inimigos, amar aquele que nos calunia. Porque aquele que nos calunia, ele não está acima da gente. Quem está acima da gente não tem tempo para olhar para trás, para ficar vendo e fazendo conta dos mimimi que vem. Mas quem está acima, né? Quem está atrás da gente é que nos critica. É o que nos... Então, esses são dignos de dó, de pena, e que eles precisam mudar de atitude. Mas nós não podemos julgar os nossos inimigos com severidade, com ódio, com rancor. Por quê? Porque como nós formos
como nós julgarmos os outros, assim seremos julgados por Deus. Então veja, eu vou ler de novo o versículo, e lá nesse capítulo de Mateus 7, de 1 a 5, ele vai falar que não julgues para não serem julgados, não, né, não julgue o cisco que está no olho do seu irmão. Ou seja, o problema do seu irmão é tão pequeno, de repente o seu é muito maior e você está ali julgando o outro. Ou então, tira a trave que está no seu olho, né? Porque aquilo que me incomoda, muitas vezes, aquilo que está incomodando no outro é aquilo que o meu coração está cheio. Que na verdade não é o outro que está me incomodando, é a mim mesmo, é que eu não consigo ver. Eu vejo no outro, mas eu não consigo ver dentro de mim que aquilo, o problema é meu. Então, quando alguém estiver criticando você também, você não se preocupe, porque ele está colocando para fora aquilo que o coração dele está cheio. Eu aprendi isso. E hoje eu consigo ver as pessoas com mais amor, com mais carinho. Porque ninguém fala daquilo que o coração não está cheio. Não é você o problema para a pessoa, é ela mesma. É ela mesma. Então veja aqui. Assim, para nos educar, tu castiga os nossos inimigos com moderação, para que nós, quando julgarmos, lembremos sempre a tua bondade, e quando formos julgados, contemos sempre com a tua misericórdia. Olha aqui, ó. Ele atormentastes os insensatos que viveram vida injusta, castigando-os com suas próprias abominações. Nós já vimos no capítulo anterior que falava, né, quando Deus manda os castigos lá para o Egito, ele castiga com o quê? Com aqueles mesmos animais, né? Porque eles amavam os animais, adoravam os animais. Lembra que ele adorava o crocodilo? Fazia adoração, era o ídolo deles, era o crocodilo, porque representava o Deus dele. E que o Deus dele não conseguiu livrar eles da ira de Javé, ou seja, da mão forte de Deus, né? Então veja, castigando com suas próprias abominações. Eles se haviam extraviado muito longe pelo caminho do erro, considerando como os deuses os mais desprezíveis e repugnantes animais. Olha aqui, deixando-se enganar como crianças que não têm uso da razão. Olha aqui. Em determinado momento na Bíblia está escrito que Paulo fala em uma determinada carta que você, quando é criança, bebe leite. Por quê? Porque você não entende. Não tem uso da razão, como está falando aqui. Mas quando você cresce, você tem que comer comida sólida. Ou seja, eles aqui estavam o quê? Deixando-se enganar como crianças que não têm uso da razão. A criança ela é humilde, ela não tem uso da razão. Enquanto ela é pequenininha, o que você falar para ela, ela vai acreditar. E quando é bem criancinha, né? Porque hoje crianças com 6, 7 anos, você não engana mais não. Eles são mais sábios e têm maior inteligência e sabedoria do que um rei na época do Egito. Veja, tem mesmo. Se você ver esse versículo aqui, tem mesmo. As crianças hoje de 6, 7 anos já conhecem Deus, já sabem quem é Deus, já sabem quem é Jesus. Olha que coisa mais linda. Eu tenho isso por minha neta. Você não engana mais ela. Não vai falar para ela que qualquer um ídolo aí é Deus, representa Deus. Não, ela não acredita. Ela sabe que Jesus, que Deus reflete na natureza, porque é a natureza que Ele criou, reflete a bondade e reflete esse Deus maravilhoso que nos criou. Então veja, aqui ele está falando que eles se deixaram extraviar do caminho, né? Eles foram tendo deuses como os repugnantes animais e se deixam enganar como crianças que não têm uso da razão. E o versículo 25 fala: por isso, como crianças que ainda não refletem, tu os submetesse a um julgamento de zombaria. Veja, se você for analisar mesmo, a tudo aquilo que Deus colocou lá no Egito, né, de pragas, vamos dizer assim, eram coisas insignificantes, coisas até pequenas, né? Porque rãs, moscas, veja, vocês não adoram seus bichos? Então toma seus bichos. Veja, os que não se corrigissem com o julgamento de zombaria teriam que sofrer um castigo digno mandado por Deus. Aí sim, Deus vai mandando as coisas, amenizando. Depois ele vai, né? Vai cada vez mais
aumentando as pragas, até que chega uma praga muito maior, que é a morte dos primogênitos. Então, de fato, ficaram exasperados com os sofrimentos causados por esses animais, porque foram castigados pelos mesmos seres que eles consideravam como deuses. Então viram claramente e reconheceram o Deus verdadeiro que antes recusavam reconhecer. Por isso, sobre eles recaiu a maior das condenações. Veja, Deus foi trabalhando com eles, momento a momento, praga a praga, e não se convertiam, até que o Deus faz recair com eles a maior das condenações, ou seja, a perda dos filhos, a perda da sua identidade, né? Porque eles não tinham identidade, eles achavam que eles eram imagem dos bichos, imagem dos crocodilos, e que os deuses deles poderiam fazer alguma coisa por eles. E aqui a gente termina o 12. Eu vou ler agora rapidinho na íntegra, o 12 ele é comprido, né? Mas eu vou ler para vocês, para que vocês possam refletir, agora sem explicação, mas só lendo para que vocês possam ter o capítulo inteiro, né? Então vamos lá. O teu espírito incorruptível está em todas as coisas, por isso castiga com brandura os que erram. Tu os admoestas, fazendo-os lembrar os pecados que cometeram, para que, afastando-se da maldade, acreditem em ti, Senhor. Tu odiavas os antigos habitantes da tua terra santa, porque faziam coisas detestáveis, praticavam magias e ritos sacrílegos, assassinavam impiedosamente seus próprios filhos, realizavam banquetes em que devoravam entranhas, carne humana e sangue. E esses iniciados em orgias, pais assassinos de seres indefesos, tu os quiseste destruir pela mão de nossos antepassados. Tudo isso para que essa terra, mais estimada por ti do que qualquer outra, recebesse uma população digna, formada por filhos de Deus. Mas também com eles, porque eram homens, tu o tratastes com indulgência, mandando vespas contra eles, como precursores do teu exército, a fim de os destruir pouco a pouco. Tu bem podias ter entregue os injustos nas mãos dos justos durante uma batalha, ou destruí-los com animais ferozes, ou ainda com uma ordem repentina e sem apelação. Mas tu castigaste pouco a pouco, dando-lhes oportunidade de se arrependerem, embora não ignorasses que tinha uma raça perversa e que a maldade deles era inata, e que nunca mudariam de mentalidade porque desde a origem vinham de uma raça maldita. Certamente não era por medo de ninguém que tu não castigasses a culpa deles. De fato, quem poderia perguntar a ti o que foi que fizeste? Quem ousaria opor-se à tua decisão? Quem te ousaria opor-se à sua decisão? Quem te acusaria por destruir nações que criaste? Quem se apresentaria contra ti para defender homens injustos? Por outro lado, além de ti não há outro Deus que cuide de todas as coisas e diante de que devas defender-te da acusação de ser juiz injusto. Nenhum rei ou soberano pode confrontar-se contigo para defender aqueles que tu castigaste. Tu, porém, és justo e governa todas as coisas com justiça. Consideras incompatível com o teu poder condenar alguém que não mereça castigo. De fato, a tua força é princípio da justiça e o teu domínio universal faz que sejas indulgente para com todos. Tu mostras tua força para quem não acredita na perfeição do teu poder e confundes a insolência daqueles que o conhecem. Apesar de tudo, dominas a tua própria força e julgas com brandura. Tu nos governa com muita indulgência, porque tu podes exercer o poder quando queres. Com tal modo de agir, tu ensinastes ao teu povo que o justo deve amar os homens e infundistes em teus filhos a esperança, porque concede aos homens a possibilidade de se converterem depois de pecar. Punistes os inimigos de teus filhos com grande brandura e indulgência.
dando-lhes tempo e ocasião para converterem da sua maldade, quando na verdade eram réus de morte. Com quanto amor, cuidado julga os teus filhos, e cujos pais concedestes com juramento a tua aliança, a garantia de tão boas promessas. Assim, para nos educar, tu castigas os nossos inimigos com moderação, para que nós, quando julgarmos, lembremos sempre da tua bondade, e quando formos julgados, contemos sempre com a tua misericórdia. Atormentastes os insensatos que viveram a vida injusta, castigando-os com as suas próprias abominações. Eles se haviam extraviado muito longe pelo caminho do erro, considerando como os deuses os mais desprezíveis e repugnantes animais, deixando-se enganar como crianças que não têm uso da razão. Por isso, como crianças que ainda não refletem, tu os submeteste a um julgamento de zombaria. Os que não se corrigissem com o julgamento de zombaria teriam que sofrer um castigo digno mandado por Deus. De fato, ficaram exasperados com os sofrimentos causados por esses animais, porque foram castigados pelos mesmos seres que eles consideravam como deuses. Então viram claramente e reconheceram o Deus verdadeiro, que antes recusavam reconhecer. Por isso, sobre eles recaiu a maior das condenações. E é isso então, gente. Que nós tenhamos esse Deus maravilhoso no nosso coração hoje. Que Ele nos limpe por dentro, de dentro para fora. Para que a gente possa colocar para fora aquilo que o nosso coração está cheio. E que nós possamos levar essa imagem de Deus através daquilo que nós formos hoje, que nós falarmos, que nós fizermos, nossas atitudes possa mostrar hoje quem é o nosso verdadeiro Deus. Então faça isso hoje na sua vida. Mostre às pessoas quem é o nosso verdadeiro Deus. E que Deus te dê uma boa sexta-feira. Fica com Deus. Beijo no seu coração.